Eu acredito em Deus, mas agora você tem fé em Deus? Precisamos aprender a separar as duas coisas, acreditar e ter fé. E é legal, é muito legal a gente buscar e perguntar a Deus e ao Espírito Santo algumas coisas, porque Ele tem resposta, Ele vai responder. E há muito tempo atrás eu fiz essa pergunta, poxa, você acredita? Por que muitas pessoas hoje, agora, nessa manhã ou nessa live, vão dizer, eu acredito, eu acredito, eu acredito? Tal. E existe uma diferença do acreditar para ter fé. Nós já vamos voltar lá no texto de Hebreus, capítulo 11, mas eu entendo que hoje existem pessoas que estão aqui nessa live que estão nesse primeiro momento. Eu acredito. Eu acredito que Deus tem o melhor para mim, eu acredito que Deus vai mudar a minha vida, eu acredito que a cura virá sobre a minha casa, eu acredito que Deus vai tirar meus filhos das drogas, eu acredito que a minha esposa vai voltar para casa, meu marido vai voltar para casa, eu acredito. O acreditar é o primeiro passo para que a gente possa atingir a fé, mas o acreditar só não basta. Então é o que eu estou te falando. O que eu estou falando aqui para vocês que estão aqui nessa live foi algo que eu busquei, procurei entender e Deus me deu essa resposta. Eu estou colocando aqui para vocês. Muitas pessoas acreditam. A fé é um passo acima do acreditar. Primeiro momento, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar que Deus enviou seu Filho à Terra, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, é o primeiro estágio. O segundo estágio é a fé. Para ter fé, preciso acreditar. Mas o que é ter a fé, então? Então, antes de voltar a ler aqui Hebreus 11, eu vou explicar para você uma definição de fé, mas, o versículo 1 de Hebreus 11 diz a definição. Algumas coisas a Bíblia ela vai definir, outras ela não vai definir. E a fé está lá. Ora, a fé está dizendo que o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o firme fundamento das coisas que se esperam é o acreditar. Então, a fé, ela começa pelo acreditar. Arthur, o que é a fé? O firme fundamento das coisas que esperam. Você acredita? Se você acredita, você tem um firme fundamento na coisa que você está esperando. Então, você acredita. Como ter fé sem acreditar? Quer saber? Não acredito em nada. Aí vai estalar o dedo assim, alguma coisa vai acontecer. É difícil. Não é que seja impossível, né? Deus age de maneira diferente. Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, o primeiro passo para a gente ter fé, a gente precisa acreditar. Só que aí, Arthur, poxa, eu acredito. E como eu faço para ter fé? E aí é o seguinte, muitas pessoas têm esse primeiro estágio da vida. Eu acredito. Hoje vai dar tudo certo, eu acredito. Hoje é o dia de um milagre, vai... Irmão, nada vai... Eu acredito. Só que aí sabe qual é o problema de muitas pessoas? Só ficam na fase do acreditar. Arthur, eu quero sair da fase do acreditar e ter fé hoje. Como eu faço? Vou explicar para vocês e depois nós vamos para o texto. Fé é quando você move... Aí não está aqui, foi o que eu estou dizendo para você. É muito tempo buscando, entendendo, perguntando a Deus, e Deus falou: meu filho, a fé é quando você movimenta o que você acredita. Aí eu vou dar um exemplo. Como é que eu movimento o que eu acredito? Para o muro de Jericó cair, eles tiveram que dar algumas voltas sobre o muro de Jericó. Acho que foram 6 voltas, e na 7ª vez eles ainda deram mais voltas. Depois a gente pode entrar, ver esse texto e falar sobre o muro de Jericó. Mas pensem comigo, se eu der 7 voltas no muro de Jericó, ele vai cair. Eu acredito que se eu der 7 voltas ao muro de Jericó, ele vai cair. Beleza, tu acreditou. Então, se só você acreditar e não der 7 voltas, o muro vai cair? Não vai. Então, quando o povo deu as 6 voltas e depois na 7ª deu mais outras voltas, lá o muro caiu. Então, qual foi o primeiro estágio? Se eu apenas tocar na orla do seu manto, serei curado. Só que aí aquela mulher
que estava com fluxo de sangue sai de casa, enfrenta a multidão. Se a mulher do fluxo de sangue apenas falasse, se eu apenas tocar. Quando a mulher do fluxo de sangue fala, se eu apenas tocar, ela está falando, eu acredito. Se eu apenas tocar na orla do seu manto, serei curado. Quantas pessoas de repente estão aqui nessa live, entraram, estão entrando, que estão falando, não, se eu apenas fizer isso, Deus vai me abençoar. Só que você está apenas no se eu fizer e não fez nada. O povo teve que dar 7 voltas no muro de Jericó. A mulher do fluxo de sangue teve que tocar na orla. O centurião teve que falar com Jesus. Davi teve que enfrentar Golias. Abel teve que dar a melhor oferta. Então, muitas pessoas hoje ao redor do universo, do mundo, estão acreditando. E essa é a primeira fase. A primeira fase da fé é acreditar. Então, eu acredito. E ao final, para você que está aqui, eu vou perguntar, quantos acreditam? É a primeira fase. Quantos a partir de hoje querem ter fé? A segunda fase é movimentar aquilo que você acredita. Se eu fizer esse curso, serei bem sucedido. Pô, esse curso é bom. Não faz o curso, só deixa na tua mente. Se eu fizer essa faculdade, eu vou alcançar o meu objetivo. Deixa a sua faculdade na mente, não faz a faculdade. Se eu fizer teologia, eu vou aprender muito mais de Deus. Ou se eu fizer um seminário, eu vou aprender. Então muitas pessoas acreditam que se fizerem isso, vão alcançar o resultado. Agora, se não movimentar o que acredita, não consegue atingir a fé. E aí ele vem dizendo, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O que fez Abel chegar para Deus e apresentar o que ele tinha de melhor, diferentemente de Caim? O texto já está dizendo, eu acredito que Deus é bom, mas eu vou dar para Deus aquilo que não é o melhor que eu tenho. Abel e Caim acreditavam que Deus era uma pessoa boa. Abel foi lá e deu para Deus aquilo que ele achava que Deus merecia, e as primícias de tudo aquilo que ele tinha, deu o melhor e falou assim, Deus, eu não apenas acredito em ti, mas eu tenho fé, por isso entrego o meu melhor. Caim não obteve o mesmo testemunho. Se Abel não tivesse entregado o melhor, se ele apenas tivesse acreditado que Deus merecia receber o melhor, ele não teria obtido o testemunho. Então grave isso, você que está aqui nessa live, você que está entrando nessa live. Fé é você movimentar, agir, praticar, fazer alguma coisa em prol daquilo que você acredita. O primeiro passo é acreditar. Muitas pessoas estão aqui acreditando, mas não estão fazendo nada e nada vai acontecer. A fé precisa de movimentação. Vou agir, vou orar, vou buscar, vou estudar, vou trabalhar, vou levantar às 6 horas da manhã para dar uma caminhada. Eu acredito que se eu der uma caminhada, se eu cuidar da minha saúde, se eu mudar a minha alimentação, minha vida vai mudar. Só acreditar não vai resolver. É o primeiro passo do acreditar, com o segundo passo, movimentar, praticar, que a gente vai conseguir obter um resultado. Continuando aqui, são muitos os casos. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então Enoque agradou a Deus pela fé. A Bíblia diz, né? Nesse texto aqui mesmo vai dizer, mais lá embaixo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então como hoje eu e você podemos agradar a Deus? Movimentando aquilo que nós acreditamos e atingindo a fé para alcançar o coração de Deus. Muitas pessoas hoje infelizmente estão literalmente paradas, tendo um montão de o coração inflamado em querer fazer alguma coisa. Mas eu não vou me envolver com o departamento infantil. Mas eu não vou me envolver com a igreja, eu já fui muito frustrado, tal. Eu sei que eu tenho potencial, eu acredito que eu posso ajudar muito a dar um abraço, eu posso ajudar muito na obra missionária, eu posso ajudar muito no louvor, eu posso ajudar muito na salinha das crianças, mas eu não vou fazer. Eu acredito, mas eu não vou me apresentar para ajudar ninguém. Então hoje, o que Deus quer de mim, de você, porque eu também preciso
Não estou aqui numa posição de que você precisa de tudo e eu preciso de nada. Eu preciso sair dessa live também com meu coração inflamado em movimentar tudo aquilo que eu já acredito para poder atingir o resultado. Então esse é o segredo da fé. A gente vai ler outros versículos e nós vamos sempre bater nessa tecla. O que fez Abel alcançar testemunho, o que fez Enoque alcançar testemunho, o que fez Noé. Versículo 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para sua salvação e da sua família, e preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O interessante de Noé é que ele foi avisado por Deus, ele teve fé e ele, durante muitos anos, o que ele fez? Movimentou aquilo que ele acreditava. E eu vou falar uma coisa para vocês, é tão difícil às vezes movimentar o que você acredita quando as pessoas que estão ao seu redor estão dizendo, isso daí não vai dar certo não. Chega mais para Cristo, 17 anos, tá maluco, rapaz, que samba. Samba lembra prostituição, samba lembra drogas, samba lembra álcool, samba lembra perdição. Por que o Arthur tá fazendo isso? Por que o Arthur começou isso há 17 anos atrás? Há 17 anos atrás, o que era uma brincadeirinha de um samba no final do culto, hoje está se transformando em algo nas mãos de Deus para transformar vidas. Vocês que estão aqui, que seguem o Chega Mais para Cristo, que estão aqui nessa live ouvindo essa mensagem, não é sobre o samba, é sobre a minha e a sua transformação. Se fosse sobre o samba, para que eu iria abrir uma live e falar para mim, para você, que você precisa ter fé? Mas não é sobre o samba, é sobre a sua transformação. Então, há 17 anos atrás, o que era uma brincadeira de tocar no final de um culto, hoje se transformou em algo grande que tem chamado a atenção de algumas pessoas, de gravadoras, de escritórios. E aí é o que eu digo para você, se eu tivesse apenas acreditando, não, é legal. Não vamos gravar não. Não vamos gravar esse vídeo não, vamos tocar nas agendas e vamos receber aqui o pouquinho que a agenda dá para cada um. Não, nós tocávamos nas agendas, isso em 2021, e ninguém recebia nada, porque a gente acreditou que se nós não recebermos não recebermos daquelas agendas e fizéssemos uma gravação de qualidade, com músicas conhecidas, nós iríamos atingir um público maior. Então nós acreditamos. Só que o acreditar fez a gente juntar um valor e chegou o determinado momento de praticar. Peraí, agora eu preciso pagar, agora eu preciso gravar, agora eu preciso reunir numa piscina um povo, uma galera. E aí, o que eu acreditei, eu pratiquei, e hoje nós temos o resultado de apenas um vídeo, entre 4 milhões e 400 mil visualizações, porque eu saí do campo do acreditar e fui para o campo do ter fé. Muitas pessoas acreditam e só o acreditar não vai fazer você sair do lugar. E aí eu expliquei sobre o muro de Jericó. Eu acredito que o muro vai cair se eu der 7 voltas, mas se eu não der 7 voltas, o muro não cai. A mulher do fluxo de sangue acreditava que se ela socasse apenas na orla do manto de Jesus, se eu apenas tocar, mas se ela não passasse no meio da multidão e não tocasse, ela não seria curada. Então hoje é o dia de você sair daquele estágio do eu acredito para ir para o estágio da fé. A fé é movimentar o que você acredita.